e vamos para a parte 2 para falar sobre os cortes na educação. No primeiro vídeo, a gente falou sobre a diferença de cortes e contingenciamento. Agora a gente vai adentrar um pouco sobre o tema, o porquê das manifestações e da reação que foi gigantesca e muito bonita da parte da comunidade estudantil e da área da educação, como os professores, licenciandos. Que está na universidade, ele não quer perder o espaço que conquistou. Ele conquistou por quê? Porque ele teve, ele verificou essa inclusão social que foi possibilitada por investimentos dos governos passados. Por isso que a gente muitas vezes liga aos governos passados o investimento na educação, essa maior participação. Então o que a gente tem que pensar? Antes disso, se você não é inscrito ao canal, se inscreva no canal, aperte o sininho e dê um like se gostou, se não gostou, dê um dislike. Mas pense comigo, voltando ao tema. As manifestações foram idealizadas pelos estudantes, centros acadêmicos e movimentos sindicais pelo país afora. Dentro disso, eles se articularam e cada cidade tinha sua diferença. Lá tinha locais onde você não tinha participação nenhuma sindical, participação política de partido nenhum. Mas tinha outros lugares que tinham essas participações. Bandeiras lá políticas, bandeiras só da educação, tinha bandeiras de minorias. E isso é muito normal nas manifestações. Criticar ou não achar que é errado ter alguém lá com a bandeira de política ou de sindicato ou de um outro movimento, ou de reforma da Previdência, contra a reforma da Previdência. Isso faz parte de todos os movimentos que existem. Se é um movimento de massa e tem pessoas na rua, você se soma ao movimento, se você tem afinidade, concorda. E isso aconteceu. O que aconteceu? Porque está tendo um movimento contra a reforma da Previdência e em conjunto existem outros apelos da sociedade. Um exemplo, o Lula Livre. Todos eles são legítimos, tem que ser abraçado pela educação, não que você concorde ou não, mas você tem que respeitar esse movimento dentro do seu movimento. Mas está todo mundo lutando no mesmo fronte, da mesma forma. Então a gente tem que ter essa compreensão, até mesmo para os embates. Porque se você deixar que a educação seja desprezada e realmente ocorra o corte, nosso país vai perder em competitividade, a questão tecnológica, vai perder os investimentos, nosso PIB vai continuar caindo e isso vai gerar mais problema, mais problema e mais problema. Então é muito mais coerente a gente se abraçar, se unir e investir no que realmente é importante, no capital humano, na educação. Porque um país que não investe na educação, um governo, por exemplo, ele nem deve ser respeitado pela sua população, pois a gente está caminhando para o atraso. Então isso a gente tem que ter noção disso, que o investimento ele tem que ser focado principalmente na educação, pois não é um gasto. Se você gasta 1 bilhão com a educação hoje, na verdade você está gastando muito menos pelo benefício que você vai ter. Então você tem que ter essa consciência. A população vai reclamar por esses cortes, pois a movimentação pela educação ele é partidário. Então tem gente da sociedade que nunca ligou para partido nenhum e estava se manifestando, porque ele é contra os cortes. Mas tinha muita gente que era partidário, que sabia que o partido dele investia pesado em educação e estava lá também. Todo mundo se uniu e foi para esse embate contra os cortes. Tanto que foi positivo, que todo mundo observou que houve um recuo da parte do governo atual, do governo Bolsonaro, do ministro Weintraub. O que eles fizeram? Era o nome corte, era por causa da balbúrdia, que ia ter supervisão, que ia acabar a bagunça na universidade, que esse negócio de minoria na universidade estava errado. Depois disso, eles mudaram o discurso. Não, gente, é um contingenciamento, a gente vai fazer um corte baixo. E aí que a gente vê o poder de massas que a gente teve e da união dos estudantes. Impactou tão mal a falar dos cortes na educação dentro da nossa sociedade, que gerou essa manifestação, gerou um apoio dentro de classes médias e altas, e até classes baixas, que houve algo assim surreal para a questão brasileira. Muito tempo que a gente não via um movimento de massas que foi autônomo,
que foi independente de forças externas, surgiu da população e que conseguiu angariar pessoas de várias classes sociais, de vários movimentos. Então, você vê que teve algo diferente. A democracia está sendo devolvida para o Brasil. Foi importante identificar que não era contingenciamento, e sim era corte. E identificação de um ideal e de algo em comum, que era preservação de investimento na educação, na pesquisa, na tecnologia, no capital humano brasileiro, na igualdade, na questão de ter estudantes de cota, de representatividade brasileira na universidade. Então, por isso que foi esse grande sucesso. Tá? No próximo vídeo, eu vou dar continuidade sobre esse assunto, e aí eu vou falar sobre o que ocorreu nas manifestações e o porquê que teve Lula livre, porquê que teve lá dentro algum movimento falando contra a reforma da Previdência, teve algum movimento sindical e teve pessoas que eram cotistas e algumas outras minorias lá dentro e por que isso é legítimo, tá certo? Então, no mais, muito obrigado. Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike também. É importante para o canal, para a gente melhorar os vídeos. E vamos dar continuidade nos vídeos, tá ok? No mais, muito obrigado. Tchauzinho, obrigado pela companhia.